8 de abril de 2009, projeto Memória, História Oral, Fundação Arquivo Memória, com a Unimonte. Boa tarde, Maurício. Nome completo, data de nascimento e nome dos pais. Carlos Maria Alexandrino é meu nome. Nasci em 28 de julho de 1952, num bairro de periferia de São Paulo, São Miguel Paulista. Sou filho do Benedito Alexandrino e da Olga de Castro Alexandrino, que eram, vamos dizer, camponeses, pessoal do campo que chegou à cidade, né? Eu sou, vamos dizer, uma segunda geração assim, de gente do campo que veio para a cidade e se tornou operário em fábrica e tal. Eles vieram da onde? Minha mãe de Matão, meu pai de Lucélia, né? E eles se conheceram na Nitroquímica Brasileira, os dois eram operários lá. Meu pai era operário de expedição, trabalhava, já tinha saído da produção, e minha mãe na tecelagem, que eles tinham, né? A fábrica do Antônio Emílio de Moraes, Nitroquímica Brasileira. E eu nasci numa casa dessa vila. Era um tempo que grandes empresas ainda mantinham vilas para os operários e tal, né? E eu nasci numa dessas vilas, que era a Vila Nitroquímica, por nome, né? E minha vida foi em São Paulo, estudei lá, comecei o ginásio em São Paulo, depois mudamos para Suzano, né? Leste de São Paulo também, mas aí já não capital, né? Onde eu fiz mais alguns anos de curso, completei em Mogi das Cruzes, que é pertinho, né? E aí eu tinha a questão de onde eu vou, que eu tinha mania de ser jornalista já desde do ginásio. Eu era o cara que fazia o jornal do Grêmio e tal, eu gostava mesmo da coisa. E isso estava na minha cabeça desde sempre, eu acho. Não me lembro de pensar em fazer outra coisa na vida. E aí tinha onde estudar. Na USP eu tomei pau, que eu era um precário estudante, para falar a verdade. Passei na Casper Liber e passei aqui na Unisantos. Eram as três universidades, as três faculdades de jornalismo que tinham no país naquela época, né? Era a USP, a Unisantos aqui e a Casper Liber em São Paulo. E entre ficar em São Paulo e estudar na praia, eu resolvi, obviamente, estudar na praia. E nunca mais fui embora. Isso é 70. Aí comecei a trabalhar numa transportadora aqui, né? Na transportadora Júlio Simões. E fui caixeiro no cais e tal, caixeiro de carregamento de aço e tal, em caminhão e tal. Daí que eu comecei uma ligação com o Porto, antes até do jornalismo, né? E no segundo ano, no fim do primeiro ano de faculdade, a cidade me chamou para fazer estágio, que eu dei uma daquelas sortes que só era possível naquele tempo, né? Havia uma grande demanda, vamos dizer assim, de jornalistas em Santos, e havia poucos jornalistas formados ou em formação. E eu fiquei no estágio, na verdade, nem um mês e fui contratado. Aí fui trabalhar com o Oswaldo de Mello na editoria de Porto e Mar, justamente, porque eu tinha algum conhecimento do Porto, mais que os outros, de qualquer maneira, ainda por menor que fosse, né? Eu conhecia o cais, conhecia os caminhos lá dentro, como é que funcionava e tal. Aí me botaram lá para ajudar o Oswaldo de Mello. Fiquei na vaga do José Carlos Silvares, que tinha ido para a tribuna, que era quem trabalhava com o Oswaldo, tinha ido para a tribuna. Que era mais ou menos esse o caminho, né? Aqui em Santos. Começava no Cidade, eu ia para a tribuna, ia para o Estadão. E eu também não fugi à regra, fui pro Jornal da Tarde, continuei trabalhando no Cidade e no Jornal da Tarde, depois para o Estadão. O Estadão fui demitido na greve, de 79, aí já estamos em 79. Nesse meio tempo trabalhei para o Movimento, trabalhei para o Opinião, fiz algumas matérias para Opinião. Trabalhei no Jornal da República enquanto ele durou, né, que foi uma experiência agradabilíssima, foram 9 meses no jornal que, guardado que a história da imprensa esquece muito desse jornal, ele foi um jornal muito importante pela maneira como ele se definia editorialmente. Ele foi calcado em cima do La Repubblica italiano, não por acaso, era do Mino Carta, né? E a grande diferenciação que havia nesse jornal, e por que ele foi importante, na minha opinião, é que ele era um jornal de jornalista. Então você assinava tudo, inclusive uma nota que você fizesse de 5 linhas, você assinava ela.
Então, era um jornal que ninguém botava a mão no que você escrevia, e você respondia pelo que escrevia. Né? O editor era o Cláudio Abramo, imagina. Então, ele tinha perdia-se muito mais tempo em reuniões de pauta e de afinar o que o jornal, para onde estava indo o jornal, do que dizer essa matéria está boa, não está, escreve assim, escreve assado. Né? A gente se reunia, conversava e tal, e saía dali já uma ideia geral de política do jornal, que você tinha uma... E naqueles tempos era fácil também você ter uma certa cumplicidade com o dono do jornal, vamos dizer, né? Pelas circunstâncias. Mas, enfim, passei o República... Mauri, vamos dar uma recuada? Vamos. Vamos para a universidade. Você na Unisantos. Na Unisantos. Localiza onde estava ali na... Ah, não, na Unisantos, pois é, eu entrei no ano que mudou, né? Lá da Euclides da Cunha para 7 de setembro, né? Foi o ano que foi para 7 de setembro. Né? O Colégio Santista, né? Usava o Colégio Santista à noite, a Faculdade de Jornalismo, né? E foi para ali que eu fiquei estudando. Então, eu morava numa pensão na Conselheiro Nébias. Então, eu meio que ia andando e voltava andando, né? E, enfim, me enturmei fácil. Que nesse tempo, a rigor, quando eu cheguei aqui, eu era, vamos dizer assim, o que se pode dizer hoje, não era hippie porque eu não tinha o espírito da coisa de sair andando e tal, né? Vamos dizer assim, ela incorporava todo aquele... Não era um contra-cultura que chamava? Toda aquela ideologia contracultural, né? É isso que eu ia dizer. Minha chegada, inclusive, no campo político se deu muito mais por esse lado do que pelo outro, né? Do pessoal que era mais engajado em partido político e tal, né? Eu vim pelo outro canto, que era... No final, todos nos encontramos no meio, né? Enfim, foi quando eu também, até para mencionar, né? Era um período que a gente usava muita droga, né? Menos se bebia do que se usava droga, né? Eu acho que eu tomei todas as porcarias que existem e que vão existir, né? Não me arrependo não, sabe? Não me arrependo não. Eu só lamento as pessoas que emborcaram nessa, né? Porque teve muita gente que emborcou nessa. Tem amigo que morreu, outro que pirou, outro que foi para sanatório e tal. Comigo nunca aconteceu nada também, porque eu acho que eu nunca fui tão exagerado assim, né? Mas, vamos dizer, fazia parte dessa cultura contracultural, vamos dizer assim, né? Tinha planos, continua sendo uma ideia tão bonita quanto mirabolante, né? Que acabou não funcionando como alternativa social ou de sociedade, né? Que se pretendia, o negócio era pretencioso para burro e tal, né? Mas eu acho que ela teve algumas conquistas importantes. Eu acho que a liberação feminina, a questão de sexo, a mesma maneira como do comportamento, né? do vestir, né? Eu acho que tudo isso tem uma certa contribuição daquilo lá que foi meio um maremoto global, né? Eu acho que talvez tenha sido o primeiro maremoto global realmente da história, foi esse, né? Eu digo do ponto de vista da pessoa comum, né? Tanto fazia o cara estar lá em Washington como estar em Santos, né? A gente tinha pontos de conexão muito reais, embora não houvesse internet, não houvesse dificuldade. Para ter uma ideia simples, Robert Crumb, que foi vamos dizer, ainda está vivo ele, foi o grande cartunista americano daquela época e daquele período, né, da contracultura. Ele é seguramente o grande cartunista americano da contracultura, o Mister Natural e tal, aqueles personagens todos dele, aquela brincadeira que ele fazia assim, muito cáustica, né, que ele fazia com a sociedade americana e tal. Ele desenhava para o nosso jornal do diretório da Faculdade de Comunicação. Ele era o cara que desenhava um disco da Janis Joplin e uma página para o Diretório da Comunicação de Santos. Então era uma coisa assim, vamos dizer, a gente tinha contato, a gente entrevistou o Timothy Leary antes de morrer, nesse mesmo jornal, tudo por carta. Veja que era uma entrevista por carta que demorava meses, né, para ser feita, né? Demorava meses para ser feita assim.
quando ele fez a defesa do ácido lisérgico, né? Do uso de ácido lisérgico, ele era meio apóstolo do negócio, né? Então, e peiote, e ayahuasca, aquela coisa toda, né? Que tem, são os alucinógenos realmente, né? E, enfim, o curioso era isso, ver a proximidade, apesar da ausência de meios fáceis e tal, havia uma proximidade real. Essas pessoas se sentiam que a gente era contribuinte daquela causa e eles também se sentiam como tal. Então a gente contribuía com eles e eles com a gente, né? Em São Paulo, ainda um pouco antes de vir para cá, a gente... e era curioso, porque éramos talvez 15 pessoas, das quais 5 talvez fossem negras, né? Mas a gente fez uma sucursal do Partido Pantera Preta em São Paulo. E eu devo ter, se eu procurar em casa, ainda tem umas cartas do Stockley Carmichael, né? Angela Davis. Essa gente toda escrevia para a gente, trocava ideias assim, e eles escreviam para ti. Isso aqui era curioso. Hoje, na época do e-mail, se você escrever para um figurão desse, ele não te responde, né? Naquele tempo, por carta, o cara te respondia, né? Então a gente teve, talvez, única subsede do Partido Pantera Preta formado majoritariamente por brancos. Ou quase brancos, né, como diz. Nessa época aí, quais os lugares que a juventude, fora a universidade, frequentava? Como que você... Né, veja, aí é uma certa complicação até da minha parte, vamos dizer assim. Vamos dizer, se a gente trouxesse para o período atual, eu não era exatamente o jovem baladeiro, entendeu? Vamos dizer assim, eu ficava mais com grupos de pessoas que tinham interesses mais ou menos próximos, né? Então, vamos dizer, meu grupo era o Pajé, era o Zé Ricardo, o Helder Marques, enfim, o Oswaldo, o Fidalgo. Então, era um pessoal, vamos dizer, a gente se reunia muito, então os grupos se reuniam assim, em lugares da cidade, essa que é a verdade. Então, esse pessoal aí era o Ponderosa primeiro e o Pop depois. O Ponderosa ficava ali onde é a Unimed hoje, ali, naquelas proximidades ali, ou na esquina ou no próprio lugar onde está a Unimed, não tenho bem certeza, não é na costa. E o Pop era a esquina ali da Praça Independência, né? Onde tem hoje uma esfirra lá, um negócio de esfirra qualquer e tal. E ele tinha uma parte de cima lá, né? Que era fechado, subia por uma escadinha assim, era fechado. Lá em cima era praticamente bar de estudante de jornalismo e de jornalista. Lá que ficava o Rodão Mendes Rosa, o Dr. Jair Freitas, né? Que não era nada disso, mas estava sempre com a gente. Então, o Oscar Barbosa, o Menezes, o pintor, que é até tio do Pajé. Enfim, se reuniam intelectuais, artistas e nós íamos de contrabando na coisa, né? A gente gostava meio de ficar com esse pessoal e tal. Era sempre uma conversa interessante, né? A gente gostava, bebia um pouco deles, né? Eles eram umas figuras assim, vamos dizer, que não faziam a menor restrição, né? Eles adotavam a gente com uma facilidade enorme, né? Assim. E bebia-se muito, né? E também falava bobagem de Morrice Legado, como que eu ia esquecendo o Morrice, né? Isso aí, enfim, era um pessoal ali que... Então, é o clube de cinema, então não era bem o circuito, vamos dizer, do pessoal da minha idade, vamos dizer assim. Não era exatamente isso, era um circuito um pouco diferente, embora tivesse lá suas conexões, mas era ligeiramente diferente, né? E depois teve, naturalmente, que tinha você acabava aqui, como é que chamava ali? Tinha o Cinema 1 na praia, né? Que era um cinema de arte, que começava a passar filme à meia-noite, né? Que era um gosto aquilo ali, né? E depois que fechou o cinema, abriu o heavy metal no lugar, que era uma casa muito legal. Era uma casa muito interessante isso aí. Era o Toninho Campos, se eu não me engano, era. Uma das coisas curiosas desse lugar aí, que eu vim me lembrar muito tempo depois, por causa, é que eu era viciado em ir lá na quinta-feira, quando tinha uma banda lá que fazia cover da Janis Joplin.
O curioso, isso aqui eu vim lembrar muito mais tarde, é que a crooner dessa banda, e que imitava a Janis Joplin, era a Cássia Eller. E eles tocavam toda quinta-feira aí no heavy metal. Então era meu prazer, assim, vamos dizer, no ramo, era ir lá no heavy metal. E tinha os festivais estranhos, né? Teve o Festival de Águas Claras, teve um outro assim, no Espírito Santo também, que foi danado, tinha uns negócios grandes. E esses contraculturais mesmo, não tinha aquele aparato que teve os Rock in Rios e coisa do gênero, não. Isso é uma coisa bem anterior, tinha mais cara de altamonte mesmo, de improviso, de estoque, era um negócio mais desse jeito. Mais por aí do que, né? Mas aí tinha, nossa, Made in Brasil, Confas, Folhas, umas bandas de rock que ninguém mais lembra, mas que foram muito importantes. Fizeram um som dos diabos. Fala mais um pouco desses festivais. Como é que... Ah, então, esses festivais eram curiosos, que era assim meio, vamos, né? Então era mochila e fundo, em geral de carona, né? Que mesmo que você tivesse dinheiro, o luxo era viajar de carona, tá certo? O grande barato era viajar de carona. E a gente ia a rigor sem nada. Você chegava lá, você contava com a solidariedade coletiva, né? Porque a maioria chegava sem nada, sem grana, sem chongas. E acabava que dava tudo certo. Todo mundo acabava contribuindo, arrumando, não sei o quê, pá. Eu lembro uma vez que estava... foi nesse de Espírito Santo. Como é que chamava aquele festival? Meu Deus do céu. Guarapari. Festival de Guarapari. Serguei, aquele maluco, quando estava no meio de Brasil, ele pulou do palco, em cima da galera, fez aqueles negócios, só que lá no meu palco tinha uns 6 metros de altura. Ele se quebrou todo. Saiu de ambulância, mais uns 4, 5 espectadores incautos. A cena assim. Ele, sei lá, se achou que era baixo, estava muito louco, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele pulou naquela merda e se matou lá embaixo. Em Guarapari, a gente estava tão duro. E eu sabia jogar tênis, né? Eu sabia jogar tênis, até que jogava razoavelmente bem. Aí a gente apostou com um gringo que estava lá, uma macarronada contra um chapéu Panamá de um amigo meu, no tênis. Eu perdi o chapéu dele, mas o cara deu uma macarronada. De modo que a gente comeu, embora ele tenha ficado com o chapéu. Ele jogava muito melhor do que eu, né? Para tênis na praia, né? Com raquete de tênis mesmo, rede de tênis, mas na praia. Né? Uma praia de areia batida, igual Santos, assim, dava para jogar bem e fácil. Né? Então era meio assim, os festivais eram meio... É meio aquele tom de Woodstock mesmo, quando a gente vê o filme, era meio aquela coisa mesmo, sabe? Todo mundo chegando, sei lá para quê, procurando o quê, e... Uma coisa assim que para mim é curioso, como é que, já que nós estamos falando de cultura, como é que você definiria o que foi o 68 aqui em Santos? 68 aqui, eu não passei 68 aqui, né? Eu estava em São Paulo, né? Eu estava em São Paulo ainda. Eu não cheguei a ver, por exemplo, esse momento aqui, como eu não cheguei a ver o momento do Raul Soares, tá? Embora tenha escrito e saiba mais que a maioria das pessoas que viveram naquele tempo, inclusive, por decorrência do fato de você pesquisar e tal, falar com as pessoas e tal. Mas, vamos dizer assim, 68, a gente sempre foi, o Brasil sempre foi um país que chegou, né, eu sempre falo que ainda vou fazer um estudo sobre a vantagem do atraso, né? Porque eu acho que tem umas vantagens inerentes em você estar meio atrasado no mundo. Mas aqui, vamos dizer assim, essa grande explosão contracultural no Brasil, por exemplo, ela não se deu exatamente em 68, como nos Estados Unidos e na Europa. Aqui foi bater em 70, mais ou menos. Né? Em 68 aqui tinha um embrião, lógico, tinha a Tropicália rolando, tinha Mutantes, tinha, né? Como tinha Geraldo Vandré, como tinha Chico Buarque, porque era um momento de embate, né? Aqui era um momento diferente de lá. Né? Lá tinha razões, claro, tinha a Guerra do Vietnã, tinha 1000 outras razões, então, ou até mais graves. Né?
Mas, vamos dizer assim, o embate era meio diferente, né? O embate era meio diferente. Tanto que o pessoal da esquerda mais combativo, que estava... chamava a gente de alienado em 68, né? Eu era o alienado e tal, porque... porque esse negócio de paz e amor e tal, né? No meio de uma puta ditadura. Né? Então a gente era os alienados daquele tempo, né? E logo adiante, depois se misturou tudo, né? Porque no final, sei lá, acho que fomos declarados inimigos públicos, tanto quanto o outro pessoal que nos acusava, né? Acabou que se reuniu todo mundo no mesmo, debaixo da mesma acusação, né? Foi a época que prenderam Caetano, Gil, para ele contar, 70, né? Chico Buarque de Holanda, Royaldo Vandré, foi a época do Rapa lá, que tiraram todo mundo de circulação, né? Mas que bateu meio em 70, né? Meio em 70, essa coisa contracultural foi de 70 para frente. Mas era um momento efervescente, sem dúvida, né, cara? Artes, então, nossa, foi um momento justamente da Tropicália, né? Que foi um negócio, vamos dizer, que completou, né, na minha opinião, assim, eu não sou um especialista em cultura, mas completou, na minha opinião, o que foi desenhado pela Bossa Nova, né? Que era uma música menos regional, né? Menos centrada no regionalismo, não que não seja importante, mas certamente uma música mais contemporânea, mais global, mais suscetível de ser entendida por qualquer pessoa, né? De qualquer parte do mundo, que foi o que a Bossa Nova fez inicialmente, né? A Tropicália deu um passo adiante nisso aí, eu acho, a incorporar justamente rock and roll, né? Incorporar ao não reagir ao... Se vocês se lembram, teve até um festival desses enormes, assim, que se fazia, que naquele tempo tinha muito esses festivais grandes de emissoras de televisão e tal. Não me lembro bem qual foi, mas teve um que foi guitarra elétrica foi proibida, né? E o Paulinho da Viola, meio como protesto a isso, fez a música mais estranha que ele já fez até hoje, que foi Sinal Fechado. Falei, tem que tocar com violão, então eu vou tocar uma coisa tão estranha que não vai parecer o sambinha que eles estão esperando. Ele ganhou esse festival com um Sinal Fechado, que é uma música estranhíssima, né? Meio dodecafônica, meio fora os acordes meio, né? Vamos dizer, pouco afável ao ouvido, né? Aquela música. Principalmente naquela época era estranhíssimo de você ouvir aquilo. Que foi meio o protesto mudo do Paulinho da Viola, aquele lance, pô, sim, tá, tudo bem, mas proibir guitarra elétrica, então eu vou fazer um samba com violão que soe totalmente esquisito, né? E foi o que ele fez. Então havia, por exemplo, tu vê, isso aí é quase ao nível ideológico já, isso é um confronto de nível quase ideológico em cima de uma coisa boba, ou, vamos dizer, frente aos fatos que estavam ocorrendo, né? Boba que era a música, no caso, né? Se bem que aquele movimento, tanto contracultural, principalmente contracultural, a música foi muito importante para ele, né? O manifesto, o panfleto, a condução do movimento era pela música, né? Que eu acho que talvez tenha sido a única experiência quem tenha vivido nesse tom. A música é que dava os contornos do movimento, né? Maurício, falando um pouquinho de você, o seu processo de formação, leituras, você até já falou alguma coisa assim na parte de cultura, né? No cinema, mas no geral, assim, as coisas que você leu, que te influenciou. Eu era um leitor meio, embora totalmente caótico, né? Eu nunca tive, e até hoje não consigo ter disciplina para ler, né? Disciplina que eu digo, dar continuidade, pegar um assunto e fundo, ler vários autores naquela mesma linha, eu não consigo fazer isso. Eu confesso que a minha maneira de ler é caótica, porém eu sou um leitor meio voraz. Eu lia, bobeasse até bula de remédio, né? Então era um negócio que, vamos dizer, eu era um moleque assim lá pelos 12, 13 anos, que minha mãe me enxotava para a rua, né? Porque senão eu ficava grudado em casa lendo. Ficava o tempo todo se deitado no sofá, com o livro na cara lendo. Vai brincar, pô, vai jogar bola, não sei o quê, né? Ficava até preocupado, pô, esse cara aqui parado, né? Então, e eu lia muito. Mas sabe uma coisa que
que é curioso. Eu acho que sou a única pessoa que eu conheço que eu li Enciclopédia Britânica. Sabe aquela Mirador, né? Mirador Internacional em português, né? A Enciclopédia Britânica traduzida, né? Eu li ela do primeiro ao último livro, cara. Eu não conheço outra pessoa que fez isso. Porque eu gostava daquele troço, sei lá exatamente por quê, eu gostava daquilo. E até hoje meu gosto é meio assim caótico, né? Então tenho como referência, claro, usar o Machadão, né? Velho de Guerra, as coisas mais. Mas como tem também, tão importante quanto para mim, por exemplo, é Bob Dylan. Entendeu? Como é Tom Zé, né? Como, enfim, não precisa exatamente sair do livro, né? O Carlos Castaneda, para mim, é um cara importante, né? Sei lá, Gabriel Garcia Marques, né? Os caras que davam, né? Quando deram aquele tapa da realidade fantástica, né? Aquilo foi um negócio. Júlio Cortázar, né? Sem falar do argentino lá, né? Mestre dos mestres, que escrevia muito, Borges, enfim. Muito disso, eu tenho 1000 referências. Günter Grass. Günter Grass, esse cara é uma influência poderosa em mim. Aquele alemão tem uma influência poderosa, realmente. Eu continuo achando até hoje o Tambor talvez o melhor livro que eu já tenha lido na vida. Eu acho aquele livro fascinante, né? Não só pelo tema, mas pelo como ele é feito, né? Como ele é escrito e tal. Tem um pouco de dificuldade de aprender assim, toda a beleza dos livros, porque quando eu gosto muito da história, ela toma conta e que eu não consigo mais perceber como é que está sendo escrito. Se eu prestar muita atenção em como está sendo escrito, eu perco a história, né? Então eu sou meio difícil assim É aquele que escreveu O Lobo das Estepes. Meu Deus, aquele cara, o Jogo da Conta de Vidro. Esse também, Hermann Hesse. Hermann Hesse, todo mundo leu Hermann Hesse também, né? Hermann Hesse era um personagem. Carlos Castaneda e Hermann Hesse eram duas vertentes de duas coisas quase iguais, né? Mas de tons diferentes, né? Vamos dizer, uma mitologia anglo-saxã, né? E o outro tinha uma mitologia latina, né? Bem marcadamente pré-latina até, né? Pré-colombiano, asteca, maia, aquelas coisas. Mas vamos dizer, são coisas que me interessavam, né? Eu tenho lá uma estantezinha de religião, né? Assim que eu chamo de estantezinha de religião. que tem ali desde Krishna até, sabe como é que é? Até Bezerra, até o né, passando pelo Torá, pelo Bhagavatam, por tudo mais, né? Corão, tem um Corão lá também e tal. Enfim, eu fuço assim, meio democraticamente nessa coisa aí, né? Embora não me apegue exatamente a nada. Cinema naquele tempo tinha a briga do cinema cabeça, né? Então, então, vamos dizer assim, Fellini, Antonioni, Pasolini, né? Os italianos, Godard do outro lado, né? O Peckinpah, né? o outro lado de Voar com os Pássaros, como é que é o nome dele? Americano, também muito bom. Eu lembro daqui a pouco, eu só acabo me esquecendo dos nomes. Mas vamos dizer assim, era o cinema menos... Stanley Kubrick, né? Quer dizer, o cinema, a gente tentava pegar o cinema menos comercial, né? Vamos dizer assim, naquele tempo. E esses italianos faziam muito sucesso no Brasil. Né? Principalmente o Fellini e o Pasolini faziam sucesso, passavam em cinema comercial em qualquer circuito. Passava como os grandes filmes de Hollywood. Godard também passava no cinema do bairro. Precisava ir para uma sala especial para ver Godard. Né? Isso aí mudou. Isso aí o cinema americano conseguiu matar. Né?
tanto pela produção quanto pela distribuição. Eles deram uma matada nisso aí. O cinema francês hoje, italiano, eles praticamente não pesam nada no mundo, né? E já pesaram bastante. No Brasil pesavam bastante. Principalmente o italiano, pesava muito. No cinema 1, a sessão da meia-noite, aqueles pacotes de cinema italiano, né? Italiano, tinha aí, aqueles filmes esquisitos que o Maurice trazia, né? Ele trazia uns filmes poloneses, tchecos, né? Filme russo, um negócio, umas coisas de... Aí era difícil de ver, né? Esses eram os difíceis, né? Mas o italiano tinha um prestígio danado no Brasil. E, Maurinho, como que foi se definindo a sua escrita? Você foi se voltando assim diretamente para o jornalismo? O compromisso seu com as questões mais políticas, sociais? Eu acho que foi inevitável, né? Quando você vivendo, né? É o famoso basta estar vivo, né? Que, por exemplo, no começo, quando eu cheguei em Santos, a polícia me pegou na praça ali atrás do Banco do Brasil. Como é que chama aquela praça ali? Enfim, aquela praça do Banco do Brasil ali atrás. Tinha uns pontos de ônibus ali e tal. A polícia me pegou ali, quase de frente ao Colégio do Carmo, ali, a Igreja do Carmo. Né? Pela simples razão que eu estava com uma calça cheia de estrelinha e usava um cabelo por aqui assim. Foi por isso que me pararam, não teve outra razão. Né? E ali eu tomei tapa na cara, me levaram para a delegacia, cortaram meu cabelo com máquina zero. Com base em que exatamente? Não acharam droga comigo? Não tinha nada. Simplesmente cismaram de me cortar o cabelo. Não, quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso não é só o pessoal que fazia passeata abaixo da ditadura que sofria o efeito da ditadura na sua vida normal, porque o meu cabelo valia tanto quanto o cartaz do outro. Simplesmente por estar com o cabelo comprido. Né? Então, acho que, de certa maneira, essas coisas vão te mostrando para onde que corre o curso, né? Para onde correm as coisas e tal. Nesse tempo, claro que eu já tinha minha própria visão política, pequena mesmo, né? Pouco cultivada, mas já tinha, quer dizer. Então, acho que... E o jornal também ajuda, porque você chega no jornal, pelo menos naquele tempo, quando cheguei no jornal, você ainda tinha o índex, por exemplo, da Polícia Federal todo dia de manhã. Índex por causa da bula papal, né? Que é a brincadeira que vinha de manhã pelo Telex, naquele tempo era Telex, vinha da Polícia Federal os assuntos que não podiam ser mencionados. Então vinha ali um rol, assim, uns 15, 20 assuntos onde o Dom Helder Câmara era sempre o primeiro. Dom Helder Câmara não podia ser mencionado, nada, nem palavra, nem declaração, nada que ele fizesse. Podia sair em jornal, né? Isso aí eu cheguei a pegar ainda dentro do jornal. Por exemplo, eu lembro de uma absolutamente escandalosa, que nunca vi uma investigação legal sobre isso. Eles proibiam a divulgação do surto de encefalite em São Paulo. Morreram centenas de pessoas naquela epidemia, centenas. E não se podia mencionar nem o fato, nem a epidemia, nem as mortes. Uma questão de saúde pública tratada como política censurável, como informação censurável. Isso aí, por exemplo, é uma coisa bestial. Para dizer a palavra correta, é bestial. Você não só não avisa a população, né? Ainda que você fale, não quero que registre os mortos, mas, você não faz uma campanha de alerta, não avisa que tem, que medidas tomar, que cuidados ter. Você simplesmente não podia mencionar encefalite. Em Osasco, Guarulhos, matou muita gente. Eu me lembro que foi um caso sério, em Osasco principalmente, foi um caso muito sério, aquela epidemia de encefalite. E era um dos assuntos que estava no índex, por exemplo. Entrevistas do como é que chamava aquele técnico da seleção em 70, meu Deus? Saldanha.
O Saldanha, depois que saiu da seleção, estava no índice, não podia dar entrevista. Ele era do Partido Comunista, né, o Saldanha. E depois que ele saiu da seleção, sem entrevista. Ele também não podia dar entrevista. E tinha assim, enfim. E eram coisas, às vezes, esporádicas, às vezes coisas, acontecimentos fortuitos, né, que estavam se dando ali, naquele momento e tal. Então, eventualmente, por exemplo, uma matéria, um dia determinado, inflação, você não podia falar de inflação, por exemplo. No outro já poderia. Era um negócio meio... Eles tentaram criar um dirigismo, vamos dizer assim, né? Como eles contavam ou com o apoio objetivo dos veículos, ou com o temor mais que objetivo dos veículos, então eles quiseram dar uma direção editorial para o Brasil inteiro, numa tacada só, né? Numa tacada só. Porque antes da censura, até antes do AI-5, na verdade, eles tiveram todo o apoio dos jornalões, Estadão, Folha, a Tribuna, todos eles apoiaram o golpe contra o Jango, todos eles, bateram palmas. A Tribuna aqui, faltou bater palma, botava na primeira página, na Marcha da Família, com Deus e caramba, com gente oportunista liderando. Tem uma foto famosa na Tribuna com o Deu Bosco Amaral na cabeça da passeata da Família com Deus, a Liberdade. Está lá no arquivo, é só ir olhar, está na capa. Uns oportunistas assim de momento que vão se fazendo em cima dessas coisas. Tá, fazer o quê? E depois eu digo o Deu Bosco não por estar acusando ele ou coisa parecida, mas pelo fato de que ele era depois o cometa antiditatorial, né? Que passava declarações contra a ditadura e tal, mas ele foi um dos que armou ela lá atrás, com todos os detalhes. Né? Eu acho que aquilo ali foi um grande engano da sociedade civil, né? Eles achavam que estavam fazendo uma coisa e fizeram outra. Né? Essa que foi a verdade. E ali, continuando aí na faculdade, ali, pessoas, aquele movimento, as greves... Pois é. Tinha... Ao meu... A política, como chegava na faculdade, a política... Ela chegava de várias... Né, a política, ela era um ente, né, dentro da universidade. Assim, né? Mas naquele tempo, ela era um ente real, ali ficava em volta de todo mundo o tempo todo. Né? Vamos dizer, tinha... E nada era muito claro também, essa que é a verdade, não era muito claro. Né? Tudo era meio, vamos dizer... A maioria das pessoas... Eu, por exemplo, distribuí durante um tempo na faculdade o jornal Araguaia, lá do pessoal do PCdoB, né? Estava fazendo a guerrilha e tal. Quando ele me chegou na mão aquilo, eu só conheci o PCdoB, mas não sabia que o Araguaia era do PCdoB, nem que tinha a ver com a guerrilha do Araguaia. Entendeu? Quando eu peguei o jornal pela primeira vez na mão, não sabia nada disso. Né? Aí que você vai se informando, quer dizer, grande parte da informação que aquele pessoal, aquela garotada teve sobre o golpe de Estado foi posterior ao período que estava, de fato, estudando. Ali tinha uma questão de liberdade democrática, evidente, né? Tinha a greve, tinha a manifestação, tinha os enfrentamentos ali que apareciam, mas era uma coisa meio difusa, assim, liberdade democrática. Isso é que unia, e eu acho que foi por isso até que foi o arcabouço também dos partidos clandestinos, naquela ocasião e tal, porque essa era a bandeira que realmente unificava. Né? Se fosse discutir mais coisas, você notava que o conhecimento era ralo, né? E raro. Ele nem chegava a todo mundo, até por decorrência, obviamente. Né? Então, mas se conhecia pouco, se sabia pouco e tal. O que eu me lembro assim, mais fortemente desse tempo, assim como efeito do período que se vivia, era o receio do cara do lado, da carteira do lado. Até que você o conhecesse bem, e ele a ti, você ficava em dúvida com ele e ele em dúvida contigo. Isso é uma coisa meio dramática para um moleque, né, que está estudando e tal, você não confiar direito no cara que está aqui.
Falei, eu não sei se esse cara é polícia. Tá? Eu estava falando para vocês ali fora agora há pouco. Na nossa classe na minha classe tinha um estudante profissional evidente, que todo mundo sabia que era profissional. De manhã fazia direito, à tarde fazia arquitetura e à noite em jornalismo. A não ser que ele fosse um gênio absoluto, ele não conseguiria fazer isso, evidentemente, ao mesmo tempo. Né? Então, a gente descobriu depois, enfim. O fato é que havia os estudantes profissionais, isso bastante depois, já na década de 80, no final da década de 80, eu fiz uma matéria, já estava bem mais solta as coisas, né? Fiz uma matéria, eu consegui fazer um levantamento de mais de 650 pessoas aqui na Baixada Santista, que eram pagos pelos órgãos de repressão. Eram funcionários, ou do CIEX, ou do CENIMAR, ou da Aeronáutica, ou do DOPS, ou da polícia, e nenhum deles se entendia. Eles todos brigavam com todos. Todos os grupamentos de informação brigavam com todos. Ah, tinha a P2 também da Polícia Militar, que também era uma força separada. Eles eram todos concorrentes. Chegou a ter 650 pessoas pagas, remuneradas, na Baixada Santista, para fazer isso. Como você conseguiu isso, pegar esse número? Isso aí, quem me falou, quem me deu esse número foi o coronel Erasmo Dias. Uma entrevista na casa dele, gravada, para o Sombra sobre Santos, né? Ele fez o Sombra sobre Santos. Eu guardei esse dado, ele não está no livro, mas eu fiz uma matéria depois, levantando um pouco mais de dados sobre isso, que foi o tempo também do o Pedro Sampaio, que dizia, que tinha um negócio gozado, ele era o presidente dos sindicatos petroleiros, né? Na época. Ele começava as assembleias assim, bom, os agentes aí secretos, podem ligar os gravadores que nós vamos começar. Ele começava assim as assembleias, né? Toda a assembleia do sindicato dele. Então era muito engraçado, porque ele sabia que tinha gente lá e tal, né? Mas, de fato, depois, foi até o Betão que conseguiu o material dele lá do DOPS, né? Aí tinha ele me levou até um curioso lá para mim ver, que era uma reunião do movimento pela anistia. E foi no Sindicato Metalúrgico essa reunião, né? Então tinha lá, e tudo descrevidinho, bonitinho, tudo bem descrito, tudo em detalhes e tal. Mas essa reunião, eu bem me lembro dela, tinha 15 pessoas na sala, meu. Quer dizer, uma daquelas 15 pessoas ali era a gente dos caras, meu. Tinha 15 pessoas no máximo, que não foi uma reunião aberta. Era uma reunião de quem trabalhava no movimento pela anistia, para planejar ações e tal, uma reunião de planejamento. Quer dizer, uma das 15 pessoas que estavam em volta da mesa era um agente secreto, a ponto de estar em detalhe na ficha do Betão. E dizia, e aí estava eu, me referia a mim, ao Uriel, a Mônica, mas não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. Estava todo mundo direitinho pelo nome, com o que falou, quer dizer, o cara estava na sala mesmo. Né? E eram 15, quer dizer, até hoje não sabemos quem é, mas eram 15 pessoas, era pouca gente que estava na sala. E eles tinham um relatório lá de dentro, quer dizer, imagina o que ocorria, por exemplo, dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara Municipal, não é? Então, eu creio que os braços deles assim foi uma espécie de ganância, né? Que uma coisa insustentável, que você não consegue se controlar e você vai aumentando os braços, até que... E aquela informação chega em tanto volume que não serve para porcaria nenhuma no final, né? Eu duvido que eles trocassem informação, eles brigavam, esses serviços eram todos uns inimigos dos outros. Então, eu duvido que eles reunissem as informações de verdade. Né? Era uma coisa que... Mas eles tinham muita gente, em Santos principalmente, depois pelo trabalho eu vinha saber que foi uma cidade meio premiada. Em 64, principalmente, foi bem premiada, né? Premiada, acho. Né? Ela era uma cidade que esperavam que fosse ter reação. Esperavam que houvesse reação aqui no Rio. Aquela reunião que houve, que acho que foi uma das primeiras articulações do movimento estudantil depois da queda da CP8, do Max, do Clóvis. Aquela reunião sobre eleição. Foi em 76, né?
Foi 76. Foi na reunião. Era a eleição municipal. E Santos não elegia, né? Prefeito, então só tinha eleição para vereador e tal. Foi feito um debate, foi o diretório da filosofia, né? Frei Gaspar. Foi o Frei Gaspar, o Júlio de Mesquita, que era da Faculdade de Comunicação. Foram esses três, né? Tinha direito? Tinha direito? Ah, não, tinha direito também. Tinha direito. Tem mais alguém, Augusto. Eu não sei, eu sei que foi. Bom, enfim. Então, foram alguns diretórios, esses com certeza, certamente deve estar faltando algum. E, bom, arquitetura, né? Também. Tá? E a gente fez vamos promover um debate político-eleitoral. Um debate político, cara, mas não tinha, né? E conseguimos até o auditório da Tribuna para isso. A Tribuna nos emprestou o auditório para a gente fazer esse debate. Eu me lembro que o Alberto Goldman veio, né? A gente chamou para mediar o Zé Rodrigues, que era o chefe da sucursal do Estadão, né? Ele tentou fazer, tu vê, ele tentava fazer, contornando as coisas, porque você tinha que pedir licença para fazer isso, lembra? Teve que pedir um aval na Federal, um aval na DOPS, para fazer esse debate, né? Então você levava as coisas mais ou menos de modo a... Né? Então, e naquele tempo já estava, aqui pelo menos, já estava bem ruim a coisa para a Arena, na época, né? Estava bem ruim e tal. Ou já era Arena mesmo, era Arena e MDB ainda. Aí o Goldman, né, que veio pelo MDB, né, o Zé Rodrigues, e o Merrana Campos topou participar pela Arena, né? Pela Arena. Acabou sendo um debate civilizado e tal, papapá. Coisa diferente foi quando veio no ano seguinte, né? 77. Não, esse ano mesmo, foi no final de 76 mesmo. Ou foi no meio, enfim. Não, acho que foi 77. Que veio aquela peça do Enfio pra cá, né? Que aí prenderam, inclusive, o Betão, foi preso, o Cecílio, não foi? O pessoal na porta do teatro, distribuindo panfleto e tal, foram em cana ali, né? A Ruth Escobar que dirigia a peça e produzia a peça, né? Mas ela, no final da peça, ela conclamou todo mundo e foi ela, os atores e o teatro inteiro para a polícia, lá na São Francisco. Na São Francisco. Aí foi todo mundo lá, enquanto não soltasse ele, estava ele lá e mais alguns caras lá. Enquanto não soltasse todo mundo e tal. E a Ruth Escobar fazendo um escândalo que a fama lhe permite, né? Lhe permitia, entrou com tudo lá dentro, fez um escândalo desgraçado. Mas acontecia também, coisas desse gênero, né? Podia ser preso, distribuir um panfleto na porta do teatro. Fala hoje, nos dá a impressão que é louco, né? Não, isso não é possível. Não dá nem para acreditar direito, né? Mas tinha essas coisas. E aí já era mais avançado, né? Já tinha passado a época braba mesmo. Então, já estava mais, vamos dizer, foi até 75, né? 75 que foi mesmo pesado. Depois foi dando uma maciada na maneira, né, de agir e tal. Não que não prendesse, não que não censurasse, não que não reprimissem, mas já era um tom abaixo. Um tom abaixo do que era até 75, né, onde morria gente mesmo, desaparecia, e tiro, era um outro período. Fora esses fatos que você já citou, como que você viu, de uma forma assim mais geral, esse período da ditadura em Santos, sem entrar ainda na autonomia, no geral aqui? Como eu te falei, pelo que eu vim, né, pela profissão, a pesquisar depois, as entrevistas inúmeras que eu fiz, nossa, uma quantidade enorme, que eu acabei fazendo no decorrer desse período, quer dizer, o pessoal do golpe mesmo, o núcleo lá central do golpe, eles tinham absoluta certeza de que o Rio e Santos se levantavam contra o golpe. Eles tinham uma convicção disso, praticamente.
a ponto de pedir para a Quinta Frota, que agora está sendo reintroduzida aí, né? Aqui, naquele tempo tinha a Quinta Frota americana, que ela cuidava do Pacífico, do Atlântico Sul, né? A Quinta Frota foi mobilizada para intervir em Santos, se fosse preciso. Ela foi suspensa a ordem de atracação em Santos na véspera, no dia 30. Ou antivéspera, né? Que o golpe foi mesmo no dia 1º, né? Mas o Mourão moveu as tropas no dia 31 mesmo, essa que é a verdade. Tem essa brincadeira do 1º de abril, mas não, foi 31 de março. Né? E foi no dia 30 que desmobilizaram a Quinta Frota americana, que vinha, no livro lá no Sombra sobre Santos, tem até os navios todos, porque o Lyndon Johnson era o presidente da época, ele tem uma enciclopédia, ele tem, como todos os presidentes americanos têm, tem uma biblioteca dos seus documentos pessoais, né? A dele fica em Austin, no Texas, ele era texano, e de Austin. Então fica na terra dele natal, fica essa biblioteca lá. E lá tem todos os documentos, inclusive o dessa operação que chamava Brother Sun. A operação chamava Brother Sun, que era apoio logístico e militar, se preciso, ao golpe aqui em Santos. Eu vi, inclusive, com um fornecedor de um navio tanque de petróleo, vinham com força aérea, vinham com o Forrestal, o Forrestal era, naquele tempo era talvez o segundo melhor porta-aviões. Né? O primeiro era o Enterprise, o segundo era o Forrestal. Era o segundo porta-aviões americano em capacidade de fogo, estava nessa frota do Brother Sun. E eles vinham para cá, naquela de... Porque se vendeu muito peixe, eu acho que eles acabaram acreditando que os sindicatos em Santos tinham armas, tinham arsenal, guardavam armas e tal, estavam armazenando, estocando armas. Isso essa acusação tem desde 61, se tu for pegar. Não sei de onde ela veio, não sei nunca consegui descobrir. Mas o fato é que desde 61 se dizia insistentemente, o Estadão era quase diário, isso, que os sindicatos em Santos tinham arsenais para a revolução, né? Para a implantação da República Sindicalista do Goulart, né? Como eles diziam. Então, eu acho que os militares, de alguma maneira, compraram essa história toda, né? Porque não havia armas em Santos, como depois ficou demonstrado, fartamente, não havia nem tanta estrutura, assim como se vendeu o peixe durante muito tempo. Não havia uma estrutura tão sólida de resistência, embora a COSIPA tenha resistido, o Porto tenha resistido um pouquinho, a refinaria tenha resistido um pouquinho, mas foi pouquinhos. Né? O Erasmo deu uns tiros lá na COSIPA, chegou a botar um tanque para derrubar o portão da refinaria, e no Porto, de fato, durou 3, 4 dias. Né? E aí é um negócio realmente pressão total, né? Em abril já chegou o Raul Soares e tal. Era uma sensação meio... Você tem detalhes desses fatos aí? Tenho, do fato de ter feito o livro, né? Em 88. Tá. Então, eu tenho alguns detalhes assim que foram sendo recolhidos para fazer o livro. Então, o Erasmo deu uma entrevista sensacional para a gente. Sensacional. Eu não sei o que ele tinha aquele dia, digo para nós, porque fui eu e o Ricardo Marques lá. Gravador, tudo na mão, bonitinho. Ele falou, acho que muito mais do que ele devia ter falado, ou queria ter falado. Porque sabe que esse cara me pregou o porrete na Câmara Federal depois, cara. E continua me pregando o pau depois como deputado estadual. Eu tenho lá uns 3, 4 do discurso dele, assim, acabando comigo. Eu nunca entendi exatamente por quê. Eu nunca entendi exatamente por que ele fazia isso. Ele ficou revoltado com o livro, mas o livro reproduziu exatamente o que ele disse. Que a gente não ia ser besta de não gravar esse troço. Né? E ele acabou contando coisas assim, por exemplo, que ele ficou muito bravo com essa informação, mas ele contou que em 64 aqui ele mandou as radiopatrulhas, tudo que é rádio patrulha da cidade, ele reuniu e mandou sair de sirene aberta à noite. Ficou o mês inteiro, assim, a noite inteira, aquela sirene rodando a cidade. E, pô,
um monte de viaturas de sirene aberta passeando pela cidade, meu, que era para assustar mesmo. Ele falou, não, isso fazia parte da guerra psicológica. Nós queríamos assustar a população. E aquele negócio à noite e a madrugada inteira, aqueles carros de polícia sirene, ninguém não tinha coragem nem de botar o focinho para fora. E ele contou isso, assim, desse jeito que eu estou falando para vocês. O outro, por exemplo, que ele contou, que eles lá no Itaipu, quando eles prenderam o Travassos, o Vladimir Palmeira, Zé Dirceu, o pessoal todo ficou preso aí no Itaipu, depois de Biúna, vieram tudo preso para cá. Ele falou que, não, mas a gente não torturava, não, a gente brincava com os meninos, a gente punha ele, por exemplo, na parede lá, né? Ficava tudo paradinho lá, a gente botava os soldados na frente, tudo com bala de festim, e aí disparava no cara. Mas isso é brincadeira, era para assustar ele só. Imagina você naquela situação, naquela época, parado num muro, um monte de soldado com um fuzil apontado na terra e atirando. Até descobri que a bala de festim, rapaz. Você morreu do coração antes disso, né? Ele achava que isso não era tortura, não. Isso era brincadeira com a garotada, para acalmar eles e tal. Mandava botar bomba debaixo do alojamento, de madrugada. Aquelas bombas de efeito moral, né? Jogar lá uma meia dúzia debaixo da... E o cara preso numa casa-matinha. Imagina. Ele não achava que isso era tortura, não. Era brincadeira. E isso tudo a gente foi botando no livro, botei em matéria que eu fiz, botei num monte de lugar. Ele contou, nossa, ele falou do diabo ali. Falou dessa briga dos órgãos de segurança, que o Senimar não informava ele, que ele chegou a prender gente do Senimar. Ele chegou a encanar a gente do Senimar, o CIEX, prendendo a gente do Senimar, imagina. Essa cena aqui ridícula. Ele falou que eles não se davam bem, não, e que um escondia informação do outro, se possível, sabotava o outro. Ele contou assim, ele foi falando, e a gente gravando. E ele ficou muito bravo depois, aqui. Eu não sei o que ele esperava que a gente fosse fazer com aquilo. Ele deu uma entrevista, sabendo que era uma entrevista, sabendo que era jornalista, sabendo que era gravado, e para que era. Ele falou porque quis, né? A resistência no Porto, você tem detalhes assim mais ou menos do que foi dito? Como é que foi esses 3 dias? Pois é, foi uma greve, né? Que eu... Vai mudar para a segunda Vai pergunta. mudar a fita. Tá. Você faz a pergunta de novo. Você pode fazer um relato sobre a resistência do Porto em relação ao golpe? Pois é, do Porto foi uma coisa assim, vamos dizer, o Fórum Sindical de Debates, né, que era a intersindical que reunia os sindicatos santistas. Né. Eles tinham uma força danada e tal, e eles decretaram a greve geral na cidade. Né. Então não era só, vamos dizer, específico do Porto, uma greve geral de resistência foi decretada, né. Que foi essa que pegou a Cosipa, pegou a refinaria, foi decretada a greve geral. Parou os ônibus, os bondes, e o Porto também. Né? Mas, vamos dizer assim, como eles já tinham, como eu disse, eles já tinham aquela ideia que haveria resistência, eles foram, vamos dizer assim, bem rápido. No dia 1º de abril, os principais sindicatos de Santos já estavam invadidos e sob o poder deles. O prédio mesmo. As bases físicas já não tinham no 1º de abril, por exemplo. Petroleiro estava invadido, metalúrgico já estava invadido, a construção civil já estava invadida. Deixa eu ver o que mais. Urbanitários, naquele tempo não chamava urbanitário, né? Chamava serviços urbanos, serviço público, um negócio assim. Até a associação, a Federação das Sociedades de Melhoramento. Até isso aí invadiram em Santos. Então eles já tinham ocupado, vamos dizer, a base física de organização. Os dirigentes, quem não estava preso, estava pedido. Então não estava fugindo. Então, na prática, eles meio que eliminaram a capacidade de organização daquela greve. E ela, como se viu depois, tinha muito mais garganta do que fato, né? Porque isso é uma coisa absolutamente previsível, vamos dizer, né? Se isso aconteceu, foi porque, de fato, não havia organização que eles achavam que havia, né?
Então, vamos dizer assim, a greve se esvaiu, ela se esvaiu de fato, principalmente com a reação militar lá na COSIPA e na refinaria. Todo mundo já viu que não estavam brincando. Aqui botaram um soldado para conduzir os bondes, rapidinho. Quer dizer, a coisa se esvaiu rapidamente, né? Então, vamos dizer, foi assim uma resistência de 2, 3 dias e não mais do que isso. O Silvino foi acusado de ter sabotado a refinaria, o que não é verdade, né? Embora eles tenham discutido isso mesmo, ele me contou que tinham discutido isso mesmo, mas jamais foi feito a sabotagem, nunca se chegou a fazer a sabotagem na refinaria. A COSIPA, eles atiraram naquele prédio administrativo lá, né? Que ficava do lado, né? Eles deram uma picada de bala lá naquele troço, e, enfim. No dia 3, 4 já estava tudo controlado, o que não estava controlado estava... que foi a hora que começou a aparecer os anúncios de jornal. É muito gozado isso aí. Do dia 4, 5 para frente, você vai na Tribuna ou no Diário de Santos, você vai ver um monte de anúnciozinho, tipo classificado, né? Em que diz assim, o João Antônio Batista declara que jamais foi comunista, que nunca teve ligação com o PCB, e pá, 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 pá. É cheio disso o jornal, entendeu? Já é gente se precavendo de que alguém falou alguma coisa que não devia. É cheio disso, já. É cheio de anúncios dizendo que eu sou fulano de tal e declaro que nunca tive nada com o Partido Comunista. Não sou comunista, não sei lá. Papapá. Isso foi está cheio, o jornal é cheio disso aí. Declarações próprias, assim, que não tinha nada a ver com aquilo, né? E o Raul Soares já tinha chegado nesse tempo, né? Ele chegou, se não me engano, no dia 3 ou 4 de abril, chegou o Raul Soares. Veio rebocado já e tal. Mas até por isso todo mundo já sabia para que é que ele ia servir, né? Já ficou público, e tinha aquela coisa dos carros de patrulha. Imagina, foi uma pressão desgraçada, quer dizer, uma pressão grande mesmo. O prefeito José Gomes, na época era o José Gomes, ele fez uma nota bem pesada no dia 1º de abril no jornal, foi cassado mais em função da nota do que ele por si na prefeitura. Ele era até um conservador, ele atendia, claro, a população, os sindicatos tinham muita força, ele tinha boas relações com os sindicatos, assim por diante, né? O perfil da cidade era outro. Tá? E ele deu uma nota muito... Pagou, né, um anúncio no jornal, primeira página, assim, né, reagindo ao golpe militar e tal. E foi destituído, né? Aí botaram um capitão de fragata lá no lugar dele. Então Santos, vamos dizer assim, no dia 10 de abril, Santos já não tinha a Câmara, não tinha a Prefeitura, não tinha os sindicatos, não tinha a Sociedade de Melhoramento, não tinha nada que fosse capaz de organizar nada. Aquela foto dos capes, quanto que foi aquela foto? Aquilo lá foi Não, foi nessa época. Foi exatamente nesse momento. Eu tenho uma certa dúvida, eu precisaria consultar alguma coisa se foi aí ou se foi em 68. Se foi, ou que esse capitão, ele chamava Hortala Riedel. Esse capitão de fragata que foi interventor em 64. E depois teve o General Bandeira Brasil. Eu não sei se foi na posse do General Bandeira Brasil aquilo lá, talvez. Ou pode ter sido também no Hortala Riedel. Eu acho pela foto aqui, que é do Herrera, né? A foto é do Zezinho Herrera. Pelo texto aqui dá ideia que é em 64, pelo texto. Né? Não, eventualmente foi mesmo, porque são intervenções, né? Teve uma eleição depois em 65, que foi uma tentativa de manter as aparências, né? Foi uma eleição totalmente, vamos dizer, sintomática daquele tempo, quer dizer,
o Esmeraldo Tarquínio já concorreu naquela eleição. Só que foi deferida a candidatura dele assim uma semana antes da data da eleição. Então ele não pode nem fazer campanha, foi quando ganhou o Silvio Fernandes Lopes. Mas aquela eleição foi totalmente tortuosa, ela foi uma eleição sem condições de quem quer que seja ganhar dele. Ele ganharia de qualquer modo. Foi o único que fez campanha, era o único que estava destinado a ganhar aquela eleição. Ele era mas para manter as aparências, eles tentaram fazer essa eleição extemporânea. Na seguinte que teve que valeu, o Tarquínio ganhou. Aí, como já tinha o AI-5, aí eles aplicaram simplesmente o AI-5. Né? Como você fez a matéria sobre os Raul Soares? Como foi Então, Raul Soares foi interessante, porque quando a gente começou a levantar o material disso aí, é muito diferente. Falando de hoje, assim, dá uma impressão diferente, porque naquele tempo era difícil você até achar que ele estivesse disposto a falar sobre aquilo. Até isso era meio complicado, né? E aí eu tive a sorte de uma das sortes, batalha, né? Mas uma das sortes que eu dei foi que eu achei um jornalista de São Paulo que chamava Nelson Gatto. Não é parente do Marcelo Gatto, nem nada. É simplesmente uma coincidência. Ele trabalhou na Receita Federal do Jango. E ele foi... ele teve uma fuga mirabolante pelo país, disfarçado de padre, até de mulher o cara se vestiu, uma fuga mirabolante, até que prenderam ele na fronteira. E ele foi um dos caras que foi remetido por Raul Soares. E ele descreveu aquele treco todo, ele escrevia em coisinha de cigarro, né? Aquele papelzinho de cigarro, foi guardando anotação durante a prisão. Ele escreveu um livro, depois chama Navio Presídio. E que a aeronáutica não só pegou esse livro ainda na gráfica e jogou a edição inteira no mar. Só sobrou 13 livros, que era uma coisa que ele tinha passado na véspera, parece que foi o pai dele que passou na gráfica na véspera, e tinha pegado para ele. E um desses 13 livros ele me deu, eu tenho lá em casa até hoje, o Navio Prisão, né? Então ali relaciona muita coisa, né? Muitos dados assim, interessantes, por exemplo, do apelido vamos dizer, que lá não teve uma tortura assim, vamos dizer, pendura pau de arara, choque elétrico, não era esse tipo de coisa que eles faziam no Raul Soares. No Raul Soares eles tinham, por exemplo, El Morocco. El Morocco era o nome de uma boate da Boca, né, de Santos, El Morocco. El Morocco era o frigorífico do navio. Então eles botavam o sujeito lá, abaixo de zero, deixavam lá uma meia hora e tiravam o sujeito de lá e jogavam na caldeira. A caldeira quente a 50 graus. Então eles davam esse tipo de impacto nas pessoas. Tinha o Flamingo. O Flamingo, que era outra boate da Boca de Santos, era o depósito de dejeto, de descarga de banheiro mesmo, do navio. Então eles deixavam o sujeito lá com merda até o joelho um dia inteiro lá, entendeu? Então o cara não pode sentar, não pode nada, né? Porque, né? Fora o cheiro, o mau cheiro e tal. Então deixa lá 24 horas o cara no Flamengo. Leva o cara pro Flamengo 24 horas. Então, esse tipo de coisa tinha dentro do navio. Ou pegar o cara assim e falar, bom, vocês vão ser soltos e tal. Aí bota tudo dentro da barca, pá, leva até a capitania, o cara dá, bom, tá aqui assinado, vocês estão soltos. Agora assina aqui que vocês estão presos de novo por outra acusação. E traz os caras de volta para o navio. Isso é coisa de quebrar a moral, né? De quebrar o... Né? Isso teve muito no Raul Soares. A gente falou com muita gente que teve lá na época. O pai da Lídia, entre outras pessoas, que depois a Lídia fez um livro muito legal. Nós somos um navio baseado no pai dela, né? Que era dirigente sindical e tal. Como é que chama o navio? Navio Tatuado em Nós, né? Esse livro ele conta assim, detalhes saborosos, tipo o sambinha que eles faziam que a gente tinha na época do livro, viu? Que a gente fez o Sombra sobre Santos, né? A gente tinha isso aí. Mas a Lídia pediu, porque justamente ela já estava pensando em escrever o Navio Tatuado em Nós, né?
E ela pediu para a gente enfim, não queimar o material, né? No livro da gente e tal. A gente concordou, até porque é o pai dela, tinha todo o direito de falar, pô, não quero que publique. Então, a gente retirou essa parte do livro e ela, de fato, publicou a letra toda no Navio Tatuado em Nós. E o Manuel de Almeida, por exemplo, eu e o Paulo Passos, fizemos a última entrevista dele. Foi na cama do hospital que ele morreu. Ele morreu 2 dias depois, na entrevista que a gente fez com ele, por exemplo. Mas, nossa, ele fez o Domingos, da Estiva, enfim. Foi uma infinidade de gente que a gente foi caçando, achando e conversando que teve lá, né? Que teve também gente que foi presa e não foi para o navio. O caso do Oswaldo Justo, por exemplo. O Oswaldo Justo foi para o quartel lá na Nossa Senhora de Fátima. Né? Foi um monte de gente para lá também. Esses não foram para o navio, porque você passava por lá e de lá ia para o navio. Eles achavam que iriam, mas acabou que um monte de gente foi ficando lá mesmo no quartel do Exército. Né? E nem eles mesmos não sabiam exatamente qual era o critério, porque teve gente mais importante, menos importante, gente assim, gente assado, eles não compreendiam também exatamente o motivo. E dentro do navio não tinha só santista, não tinha só gente da Baixada. Teve esse cara, por exemplo, era de São Paulo, eles trouxeram um monte de gente braba de outros lugares, eles trouxeram para cá e enfiaram no navio. Então teve, vamos dizer, foi assim, em princípio seria para os presos mais ilustres, ou que eles queriam mais sob, né, pressão e guarda e tal, iam para o Raul Soares. Então, né? Ele ficou lá, fundeado ali, de frente ao Valongo, né, do outro lado, encalhado num banco de areia. Né? Ficou até maio, junho. Quando aí retiram os caras do navio e vão embora. A Lídia conta isso maravilhosamente bem, porque ela era garotinha, então ela conta as impressões dela, indo de lanchinha para visitar o pai, né? Estava preso no navio. Foi Então. embora quando? Acho que foi em junho. E quando? Do mesmo ano. Meu ano, né? Foram alguns meses. O navio prisão mesmo, ele foi alguns meses. Que também fazia parte, segundo o Erasmo Dias, também fazia parte da guerra psicológica. Ele falou, nós nunca precisamos de um navio para ser presídio. A gente trouxe porque sabia que isso ia apavorar todo mundo. A gente sabia que isso ia criar um susto generalizado e tal. Nunca tivemos falta de lugar para botar preso, imagina. Podia ter prendido em qualquer lugar. Não era a questão, é que a gente queria um navio presídio para as pessoas verem as barquinhas saindo, entrando, voltando, levando gente lá e tal. Fazia parte também desse... que ele chamava de guerra psicológica. Tá? Que entrava aí as sirenes da polícia, o chute na porta de entidade, assim por diante. Né? Invasão mesmo, com arma e tal. E a prefeitura suspendeu as atividades da Câmara, quer dizer, não havia uma instância de organização na cidade mais, vamos dizer, institucional não havia mais, né? Juízes não mexeram com o juiz, em compensação, o juiz também não mexia com nada. Então... Mauri, e a perda e a reconquista da autonomia? Pois é, isso aí foi uma coisa que... aí já foi o golpe dentro do golpe, né? Eu acho que o 13 de dezembro de 68, aí sim que foi o golpe dentro do golpe, né? Uma linha lá que deu um golpe mais... Né? Foi a prevalência da linha dura mesmo do golpe. Né? Ali que eles tomaram conta mais fortemente mesmo do poder e tal. Aí sim, sem habeas corpus, que foi aí que suspenderam o habeas corpus. Embora já tivesse validade quase nenhuma, foi aí que suspenderam. Né? Enfim, prisão sem acusação e tudo mais que veio ali, cassação de mandato e tudo mais que estava ali na lei. Né? Mas eu acho, pessoalmente, e tive muitos depoimentos a esse respeito, no caso específico do Esmeraldo Tarquínio, pesou muito mais a cor da pele do que a política. Antes de mais nada, aplicaram a cassação do Esmeraldo Tarquínio porque ele era negro, e ponto final. Isso é um fato.
tenho dúzias de depoimentos de gente, falando de gente importante na cidade, gritando no meio da praça que um negro não vai mandar na minha cidade. Ponto final. O Santini foi um. Tá certo? Isso me disseram dúzias de pessoas. É meio um segredo de polichinelo. Todo mundo dessa época na cidade sabe, não se fala porque ficava uma coisa triste dita depois e ainda mais hoje. Né? Mas isso aí ocorreu e foi um fato. E é um fato. É um fato. O Ismael Tarquínio representava muito menos um risco político do que o fato dele ter ofendido as sensibilidades de uma elite santista sabuja e ligada ao golpe militar, estreitamente ligada ao golpe militar, que não queriam um negro mandando na cidade deles. E se expressavam com esses termos mesmo. Não é? Então, aquilo ali, vamos dizer, a cassação dele estava no plano. O que não estava no plano ali na ocasião foi o justo ter renunciado. Eles tinham, vamos dizer assim, quase que um arcabouço de constitucionalidade para a coisa. Não é o caso, o prefeito. Com o AI-5, não tenho que dar explicações, o outro assume e faz um governo moderado, no lugar devido e tal. A única coisa que eles não contavam ali é que o justo fosse renunciar. De fato, foi isso. E a hora que ele não renunciou, não tinha outro jeito. Aí fazer outra eleição, a oposição ganha de novo. A oposição ganhou de lavada a eleição. Não tinha adversário. Não tinha. Ganharam de lavada. Então ganha de novo. Se fizer outra eleição, ganha de novo. Então, área de segurança nacional. Por quê? Isso aí é curioso também, porque vem de 67. Em 67, o Congresso passou uma lei de área de segurança nacional, que incluía 77 cidades. Cubatão estava nessa lei. Cubatão foi decretado, foi lei, não foi decreto-lei. Foi lei, passou no Legislativo. E já Santos foi um decreto que incluiu Santos naquela lista. Incluía na lista do outro, na verdade. Tanto que o Cubatão, por exemplo, e essas 77 cidades, Anápolis, entre outras e tal, foram liberadas da Segurança Nacional antes de Santos. Eles tiveram eleição para prefeito antes. Eles tiveram eleição em 82. Aquele grupo que foi por lei, derrubaram a lei e voltaram a ter eleição. Os outros que eram decreto-lei, botando na área de segurança, demorou mais para contornar, para voltar à normalidade. Né? Aí ficou uma coisa que todo mundo, pouca gente lembra, e é uma história pouco contada, é que a Câmara ficou suspensa durante mais de 3 meses, o Legislativo foi suspenso, colocaram logo o interventor, né, o General Bandeira Brasil, um interventor militar mesmo, e aí, vamos dizer, era ouvido o Conselho de Segurança Nacional, né? Então a eleição era mais ou menos. Eu lembro na eleição, na época de nomeação do Carvalho a segunda vez no cargo, estamos em 68, 69, 74 ou 75. Tinha 35 candidatos a prefeito que mandaram o currículo lá, querendo ser prefeito de Santos. Pessoal, nomes surpreendentes, assim, inesperados. Mandaram tudo para lá e tal, para querendo ser prefeito nomeado de Santos, né? Aí eles deixaram o Carvalho mesmo, que já... por eles tinham muito mais afinidade com o Carvalho e tal. O Carvalho era ligado ao Jabas Passarinho, tinha... Enfim, já tinha conexões, né, anteriores com o pessoal. Tem essa lista dos 37? Hã? Esses currículos, tem a lista desse currículo? Eu não tenho a lista, Betão. Eu tenho alguns nomes, mas aí eu vou cometer uma severa injustiça se eu fizer, porque eu não tenho os nomes todos, nunca tive, entendeu? Mas e também não foi tão oficial ou tão sólido que
mas havia 34 candidatos, é verdade, porque foi confirmado. Sabe? Confirmado, por sinal, pelo Delfim Neto. Numa entrevista depois, bem posterior, ele contou que tinha, assim, nem tão posterior assim, que essa matéria eu fiz para o Estadão em 77, 78. Em 78 eu fiz uma matéria para o Estadão sobre a área de segurança nacional. Então, na verdade, a gente fechou aqui a matéria. Foi uma matéria de abrangência nacional, em que eu fiz a pauta e o Estadão distribuiu para os correspondentes em cada lugar, né? Então a gente achou assim uma coisa estúpida, porque era 75% dos brasileiros não votavam nem para prefeito, porque capital também não votava, né? Fora as áreas de segurança, não sei o quê, soma, não vota para prefeito, não vota para presidente, para governador, nem para prefeito, era 75% da população, assim, não votava para nenhuma instância do Poder Executivo, né? Então era uma coisa curiosa, a gente justamente reunia casos assim, né? Em Anápolis, teve briga, esfaqueamento de candidatos a nomeado em praça pública. Teve, olha, a história do Arco da Velha, assim, que tem no negócio lá, porque uma eleição sem voto é uma maravilha, né? Eu também quero, todo mundo queria. Né? Nessa entrevista o Delfim cita os nomes, então, né? Não. Ele confirmou que eram 34 e que passou no... Ele era do Conselho de Segurança Nacional, Delfim Neto. Ele passou na frente dele os nomes todos e tal, e que a decisão foi manter o Carvalho justamente porque, primeiro, estava dando certo, segundo, ele era uma afinidade, e terceiro, porque quem mais organizava isso em Santos era a maçonaria, ponto, falei. Quem organizava a eleição de prefeitos em Santos era a maçonaria. As lojas maçônicas é que decidiam quem era o prefeito de Santos e quem não era. Golbery Couto e Silva era o chefe da maçonaria brasileira nessa ocasião. Ele que mandava em tudo, né? O grão-mestre, o grão, não sei o que lá. Que eles têm uma nomenclatura toda misteriosa, né? Mas ele era o chefe da maçonaria brasileira. E em Santos, quem escolheu o prefeito era a maçonaria, ponto final. Tanto que se você pegar, não tem um que esbarrou, passou perto, que não seja maçom nesse tempo. Todos eram. Bom, já que você citou a maçonaria, você tem informações, relatos de como ela atuou aqui em Santos nesse período? Pois é, ela, vamos dizer, a maçonaria, vejam, não é uma condenação à maçonaria. A maçonaria é uma coisa muito antiga, né? O franco-maçom é um sujeito até respeitabilíssimo, bem da verdade, né? Se você pegar, de onde eles vêm, né, de tão longe, que eles conseguiram produzir no mundo, né, e tal, mas eles se tornaram meio, com o passar do tempo, um clube de interesses. Como quase toda a construção humana, né, a organização humana se torna um clube de interesses e foi o que virou, né. Em Santos sempre foi mais ou menos isso, e é um dos berços principais. Aqui a maçonaria aqui sempre foi muito forte. Vide José Bonifácio, acho que não preciso falar mais nada, né? Pô, então vamos dizer, a maçonaria em Santos ela era uma coisa poderosa, bem organizada, né? E que apoiou decididamente o golpe militar. Claro que dentro das entidades, isso aqui eu estou cometendo até uma certa sacanagem, a hora que eu generalizo, falo a maçonaria, né? As coisas nunca são né? Né? Nunca é assim, porque tudo tem suas facções, suas partidas. Vamos dizer assim, majoritariamente, né? A maçonaria de Santos era a favor do golpe de Estado e trabalhou pela organização do golpe de Estado, deu dinheiro para o IBAD, né? Recolheu muito dinheiro para o IBAD, o Comércio de Café de Santos. Foi um dos grandes financiadores do IBAD, foi o Comércio de Café em Santos e a maçonaria de Santos, meio por decorrência. E eles tinham, vamos dizer, os generais eram maçons, os generais da Revolução eram maçons. Né? Golbery Couto e Silva era o chefe deles todos. Isso é público e notório, não estou inventando nada aqui. Mauri, o IPES e o IBAD tiveram atuação aqui em Santos, assim,
institucionalmente? Não, só em, vamos dizer, em linhas e infraestrutura, recursos. A passeata que teve em Santos da família com Deus pela Pobreza foi patrocinada pelo IBAD. Foi patrocinada diretamente pelo IBAD mesmo. Eles percorreram a rua, ajudaram a igreja assustadiça, ajudou a assustar mais a classe média ainda, né? E realmente foi o IPES e o IBAD é uma coisa que, na verdade, esse tipo de organização sempre existe, né? Eles sempre tem um IPES e um IBAD, de alguma maneira tem, né? Não é um crime em si a existência delas, né? Mas na hora que elas partem para a ação, evidentemente, elas vão usar recursos, né? No caso, aí foram recursos americanos e recursos desses setores, como o caso aqui, o comércio de café patrocinou muito o IBAD, especialmente o IBAD. E outros setores assim que, vamos dizer, se unir aí, movem a ação dentro daquela linha política deles, né? Se não fosse o IBAD, seria um outro. Tinha político de Santos que era ligado ao IBAD? Aí que tá, eu não sei, esse dado eu não tenho um dado assim de gente ligada diretamente ao IBAD. Mas certamente havia gente próxima. Quanto ao Emanuel de Carvalho, devia ser próximo, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Ele era um cara próximo, ele, vamos dizer, ele falava assim com grande habitualidade, vamos dizer, com os militares e tal. Eu gostaria muito o único que está vivo hoje é o Paulo Barbosa, né? Desses caras. Falasse como é que era o processo decisório, porque realmente eles não podiam decidir tudo, nem tudo que fosse administrativo, viu? Até onde me consta, eles tinham que consultar, até coisas administrativas, eles tinham que consultar Brasília e certas pessoas, e certos militares, porque, enfim. Continuando na linha da autonomia, aí, como que rolava? Então, eu acho que eu acho que a autonomia em si, a retirada da autonomia em si da cidade, ela não foi uma causa, vamos dizer, embora a autonomia fosse um valor já em Santos, desde o início do século, fim do século XIX e tal, vamos dizer, não foi uma coisa que chamou a atenção da população especialmente. Na verdade, isso só passa a ser uma causa razoavelmente popular depois que o milagre econômico se esborodoou, né? Caiu de cara no chão, depois que a crise se instalou, né? E particularmente lá perto já da morte do Tarquínio. Aí realmente era uma aspiração popular, porque se misturou com direta já, se misturou com campanha da anistia, né? Ela não foi distinta daquele movimento todo. Aqui, vamos dizer, tinha mais uma reivindicação, né? Que botava-se naquela lista, botava a autonomia da cidade também, autonomia política. Era mais um item daqueles né, que se colocava na lista. Mas só vai ser uma causa popular mesmo depois do período. Antes disso, foi uma coisa meio institucional. Quem levou mesmo a campanha da autonomia foram os partidos políticos, o pessoal da política, os jornais. É basicamente isso que levou a campanha da autonomia para frente em Santos. Jornais, quantos portavam jornais? Então, especialmente a cidade de Santos. A cidade de Santos tinha o diário já não existia, né? Tinha a cidade de Santos e a Tribuna. A Tribuna, embora ela tivesse já, vamos dizer, uma posição autonomista, até porque ficaria muito feio não tê-lo, ela não fazia muita questão, entendeu? Até porque tinha... eu entendo, é uma outra coisa que não é exatamente uma crítica, é uma constatação. São laços, são nós, emaranhados de interesses que não nos permitia, vamos dizer, fazer o que a cidade de Santos fazia. Que era fazer uma campanha aberta mesmo, de autonomia e tal. Até encher o saco, porque a gente tinha que... vamos dizer, todo domingo, por exemplo, eu chegava para o meu plantão, tinha uma pauta de autonomia, eu tinha que tirar alguém da cama,
e chateá-lo com perguntas de autonomia e tal, e pá, e pô, porque não podia ficar um dia sem sair uma matéria de autonomia no jornal. Isso era a regra da casa, né? Tinha de sair. E arranjou encrencas assim grandes, com um cavalo, com um cavalinho principalmente, né? E tal. E como tudo é interesse nesse mundo, também arrefeceu quando o Caldeira virou prefeito nomeado, que era o dono da Folha e do Cidade de Santos por decorrência. Tá certo? Era a Folha, o grupo Folha era do Otávio Frias e do Caldeira. E eles tinham, entre outros jornais, que eram vários, o Cidade de Santos. Então o Cidade de Santos fez campanha, até que ele cismou de ser prefeito nomeado. Porque ele tinha um projeto pessoal de ser prefeito e entregar autonomia. Ele tinha essa promessa dos militares, né? Que ele entregaria autonomia para o Santista. Ele seria o último nomeado, vamos dizer, que ia sair entregando a faixa para um eleito e tal. Ele contava com isso. Quando ele viu que isso não seria possível, que iam dar-lhe um trambique, ele largou uma atitude que quem é da época lembra. Ele entrou naquele carro conversível dele e jogou uma carteira de prefeito, assim, que jogou para cima e foi embora pela porta. Foi um negócio absurdo, assim. Saiu jogando, pega quem quiser. E saiu com aquele carro enorme dele lá, conversível e tal. Que ele queria entregar para o prefeito eleito. E aí nomearam, foi aí que nomearam o Barbosa. Aí que veio o Barbosa, que era daquelas pessoas do Delfim Neto. Aí o Delfim Neto já tinha muito poder, né? Ele foi nomeado basicamente por pressão do Delfim Neto, por interferência do Delfim Neto. Foi na época do Paulo Barbosa que teve essa lista grande? Não, foi na eleição no anterior, no meio do Carvalho. No meio do Carvalho teve que ter uma confirmação. Ele pegou, né? Que ele ficou acho que 12 anos, não foi o Carvalho? Ou quase isso, enfim, foi 10 anos, foi bastante tempo. E no meio disso aí era para ter trocado o prefeito, né? E foi esse momento aí que teve os 34, foi por volta de 77, que teve esses 34 candidatos a prefeitos aí, que ninguém ficou sabendo. E na sucessão para o Paulo Barbosa, tem relatos desse momento? Não, tem relato só dessa pressão que havia uma preferência ostensiva do Delfim Neto. Vamos dizer, é isso que corria assim, era isso, né? Que seria que o Barbosa, por exemplo, o Barbosa teve ao que me consta, e até onde sei, dito pelo próprio Delfim Neto, ele teve uma presença grande na entrada do café no Brasil, na China. Eu não conheço bem os detalhes da história, mas o Barbosa foi uma das pessoas chaves da entrada do café na China. E o Delfim tinha um apreço por ele lá, enfim, por N razões. Não sou por essa, mas essa aí eu sei que notabilizou ele dentro do Ministério e aos olhos do Delfim, né, que cuidava dessa parte, e cuidava inclusive de IBC, né, o Instituto Brasileiro do Café que existia, né? Então, que era onde o Barbosa trabalhava, né? E, enfim, até onde a gente sabe, por influência do Delfim Neto, ele acabou confirmado como prefeito nomeado, né? E acabou sendo o último. Mas estava cantada já, perto da morte do Tarquínio, já era um movimento já que não tinha mais como voltar para trás. Até porque a ditadura já fazia água, tinha aquela época aquele negócio do cheiro do cavalo, né? do Figueiredo, quer dizer, o Figueiredo já era um cara, já foi uma escolha meio desastrada, né? Tinha até uma brincadeira, né? do Geisel e do Golbery na sala. E agora? Quem é que vai ser burro o suficiente para aceitar isso, né? A presidência desse negócio aí, entre o Figueiredo.
pela porta, né? Os dois, ele era o chefe do SNI, né? O Figueiredo era o chefe do SNI. E, enfim, ele veio para abrir a coisa, tinha aquele negócio da mão estendida, né? Em conciliação, né? Isso foi a última, primeiro foi a extensão lenta e gradual, depois veio a mão estendida em conciliação, né? Aí eu lembro de um desenho, nossa, desse tamaninho assim, do Enfio, que ele acabava com isso, que era um cara com um cartazinho, assim, todo com medo, dizia assim, pela volta da mão estendida em conciliação aos quartéis. É muito engraçado, essa sacada do cara. Então, já fazia água. Na verdade, todo mundo já sabia que o Figueiredo não ia terminar aquele governo, não ia terminar bem, ou de alguma maneira a coisa ia acabar ali, né? Todo mundo já desconfiava que ia acabar ali mesmo. A pressão era muito grande, internacional. Já havia mudado a situação internacional, que é coisa que não se falou até agora, mas evidentemente tudo isso que nós estamos falando é porque Guerra Fria, certo? Isso aí está tudo inserido dentro do bojo lá da Guerra Fria. A teoria americana do dominó, que se deixa, enfim. A Guerra Fria é aquele anteparo lá que todo mundo conhece, que foi o que deu nisso, que deu na ditadura uruguaia, na chilena, na argentina, na boliviana, na equatoriana, em todas elas. A Venezuela, né? A Venezuela tinha lá como é que era, viu? Depois do André Pérez, também foi um golpe de Estado, né? Então, na verdade, foi assim a América Latina de roldão, né? E nós no meio, né? Isso aí. A primeira foi aqui, sempre aqui. O maior é sempre o primeiro, né? Eles tinham... Enfim, então, no final já do Figueiredo, esse arcabouço aí que permitia as coisas já estava bem diluído, já estava muito diferente, né? Já estava muitíssimo diferente. Depois deu no que deu. O enterro do Esmeralda, você cobriu? Eu cobri. Esse aí eu acho que foi a grande manifestação pela autonomia, né, da cidade, foi o enterro do Esmeralda Tarquínio. Porque ele enfaixava de uma tal maneira essa ideia de autonomia. Era um negócio tão bonito isso, rapaz, porque ficou centralizado nele, né? Era o cara que tinha sido caçado e não pôde assumir, que a população votou nele. Tão birrentas são as pessoas que elegeram o filho dele junto com o Justo na primeira eleição, não por acaso. Meu. Sabe, é um negócio de birra, não, eu vou botar o cara lá de novo. Se não bode ele, vai o filho. E vai o vice do cara, entendeu? É uma população meio birrenta nesse aspecto, assim, né? E eu acho que isso aí, agora, a morte dele foi um negócio dramático para a cidade, porque inesperado. Né? Ele não ficou doente, ficou no hospital, lá como o Tancredo, né? Que foi uma morte anunciada durante um mês. Né? Não, a gente acordou de manhã e descobriu que o Esmeralda estava morto. Eu tinha estado com ele 2 dias antes, no escritório dele lá, né? 2 dias antes eu tinha estado com ele. Então, é um negócio que ele era o advogado da cooperativa dos jornalistas, né? Defendeu a gente em vários casos e tal. Defendeu a mim, pessoalmente, em vários casos, outros tantos e tal. E foi o cara que me fez vir estudar aqui. Isso eu esqueci de contar lá atrás, é muito engraçado. Porque quando ele foi caçado, ele fazia bico, né? Porque, enfim, estava advogando, mas, né? Então ele fazia bico. Ele fazia um programa que chamava Titulares da Notícia, na TV Bandeirantes, acho que era Bandeirantes, que era Maurício Loureiro Gama, aquele pessoal da antiga lá, então, que o pessoal chamava de Jornal da Tosse, né? E ele era o comentarista político desse programa. E cantava blues nas bocas ali da Major Sertório, de noite. Ele cantava blues lá nas boates. E eu conheci ele lá, que era meio rato de estúdio e tal, né? Gostava de ficar acompanhando e tal, conhecia aquele pessoal ali.
Conheci ele lá, e ele que me falou, pô, por que tu não vai estudar em Santos? Tem uma escola lá muito boa e tal, falou e tal. Que ele dava aula, né, em Santos também, passou na aula depois, né? Então, pô, devia fazer lá. Então, foi ele que me alertou para a escola aqui, foi aí que eu fiz o exame aqui. Tá? Foi engraçado, depois ele chegou a ser meu professor, no terceiro ano da faculdade, chegou a ser meu professor de ética e legislação, né, dos meios de comunicação e tal. Então, enfim, eu acho que a morte dele foi a grande manifestação pela autonomia de Santos e tal, foi a morte dele mesmo, né? E a autonomia depois, como vê, isso foi meio uma panela de pressão, né? Uma mola que volta e tal, né? E a cidade foi mudando ao longo desse tempo todo, foi mudando muito de perfil. É muito diferente hoje do que era. Vai fazer as considerações finais. Não sei, mano. O que direi? Eu acho que. que direi, né? Eu acho que a passagem do tempo é que eu acho que é assim, uma coisa, vamos dizer, mais determinante mesmo, né? Santos mudou, desde que eu cheguei em Santos, em 70, ela mudou muito de perfil, né? É quase uma outra cidade, Ela é bastante diferente da Santos que eu conheci quando cheguei. Eu confesso que eu gostava mais da outra, né? A outra era mais briguenta, mas era mais, eu acho, mais honesta, acho que a palavra é essa mesmo, sabe? Ela era mais honesta que a gente vê hoje. Foi migração, foi a questão socioeconômica da região, né? Que expulsa as rendas menores para as cidades em volta e traz para Santos as rendas maiores, né? Traz o pessoal mais velho contra o mais novo, né? Então a população fica mais velha subitamente, aumenta a renda, e com isso vem outros interesses diferentes do que era naquele tempo. Santos naquele tempo era uma cidade bem, vamos dizer, tinha um predomínio assim, do pensamento operário muito forte, né? Muito forte. O que foi esvanecendo assim, com o tempo, hoje quase desapareceu, para falar a verdade. Porque mesmo, eu vejo hoje engraçadíssimo, vejo lá até na última campanha eleitoral tive um bate-boca terrível por conta desse negócio, né? Porque eu estava tentando fazer um sujeito de fora de São Paulo, né? De fora de São Paulo, compreender que ainda que as pessoas não sejam, elas compraram em Santos a mentalidade da classe média, assim, mas compraram mesmo. A ponto de o sujeito mora lá na Zona Noroeste, num bairro terrível, sob condições terríveis, ruins, chama ele de proletário para tu ver como ele fica bravo contigo. Ou diga que ele é pobre, o cara fica bravo contigo, rapaz. Porque eles compraram uma ideologia, compraram um treco ideológico mesmo, entendeu? Que ser pobre é feio, que morar na periferia é feio, que, sei lá, sabe, uma coisa assim, ser proletário então é palavrão, né? É uma coisa que muito mistério, não havia esse tipo de sensação antes. E agora eu vejo isso muito forte. Isso ocorreu nessa última eleição, né? Maria Lúcia fez uns programas onde mostravam uma certa contundência. A Zona Noroeste, onde mais pegou mal aquilo foi na Zona Noroeste, né? Angariou até alguma solidariedade no Gonzaga. Mas na Zona Noroeste mesmo, onde quem era dirigido o negócio, as pessoas pegaram muito mal com aquilo. Mas como que você vem dizer que isso aqui está ruim? Como é que vem dizer que isso aqui é miséria, pobreza? Eu entendo, a gente compreende, né, de onde vem isso, né? E é claro, o cara está lá na batalha para melhorar a vida. Você vem dizer que, porra, ele quer se sentir como classe média, quer ter valores de classe média, e quer que os filhos dele pensem assim também. Isso não é tão maluco assim, não, sabe? Se você pensar bem, é meio humano. Eu me lembro lá
no tempo do Quincas, na década de 80, né? Talvez, que era comunista, presidente do sindicato dos estivadores. Eu não me esqueço de uma vez, num discurso dele, na boca de um comunista, presidente do sindicato dos estivadores. Ele dizia assim: nós demoramos 100 anos para chegar na classe média e não vamos arredar o pé daqui de jeito nenhum. Né? Isso eu acho que é meio emblemático de Santos e do que ela é hoje. É isso.